Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 18 até o verso 25. Assim mesmo, sentados, vamos fazer leitura responsiva. Após a leitura, vamos permanecer com a Bíblia aberta. Nós vamos meditar nesse texto, pedir a Deus que fale ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Amém. Vamos orar. Permaneça com a Bíblia aberta. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesse texto. Nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós queremos te louvar nesta manhã pela tua palavra, pela tua igreja, pelo teu povo aqui reunido, pelo recado que tu tens ao nosso coração. Tu vienhas falar conosco através da minha vida. Fala comigo também. Tira todo e qualquer impedimento. Em nome do Senhor Jesus, e para a glória de Jesus. Amém. Meus amados, quando nós vemos aí os irmãos da Bíblia, né? Às vezes vemos o apóstolo Paulo, a gente fala, puxa vida, que ministério extraordinário que o apóstolo Paulo teve. Aí você vê a vida de Abraão, você vê ali a vida de Tiago, João, Mateus, Isaías, Jeremias, e a gente fica assim, maravilhado com o ministério que eles desempenharam na igreja, no reino de Deus. E eu creio que cada um de nós aí deve ter uma pessoa a qual você tem muita simpatia, e às vezes tem uma inveja santa, fala, puxa vida, que ministério extraordinário. E analisando a palavra de Deus, a vida de José, meus amados, para mim, particularmente, José foi um dos homens que desempenhou um dos maiores projetos de Deus aqui na terra. Um dos maiores projetos, se não foi o maior. Mas qual era o projeto de José? Criar Jesus Cristo, ensiná-lo nos primeiros caminhos, discipular, jogar bola, caminhar, criar, ser o pai dele, criar o Senhor Jesus. Um ministério tremendo, um ministério valioso, precioso, e algo muito importante do coração de Deus. Deus queria escolher uma família para que seu filho crescesse. Eu creio que Deus é soberano, Ele escolhe quem Ele quiser, mas o homem é responsável diante de Deus. Deus não queria qualquer pessoa, um pinguço, uma família desajustada, um frio na fé, um indiferente, um político religioso, qualquer um serve. Não, Deus não usa qualquer pessoa de qualquer maneira, não é assim. A palavra de Deus nos ensina que Deus estabelece
princípios para que Ele possa nos usar no seu reino. Deus tem projetos extraordinários. Ele procura homens para se colocar na brecha, para ser usado por Deus. Deus tem projetos de toda maneira. E você não pode subestimar o plano de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus tem pequenos projetos, amém. Mas Deus tem grandes projetos. Deus tem grandes empreendimentos, como esse. Criar o filho dele. Imagina, meus amados. Conviver com Jesus, dormir com Jesus, jogar bola, ir à praia, lá no caso no deserto, né? No caso, Jesus Cristo. Ser o pai dele. Dormir com ele. Ensinar os primeiros passos. Estar com ele e saber que ele é o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que o que mais curtiu Jesus foi José, Maria. Aquela família abençoada que Deus escolheu para que seu filho nascesse e crescesse e tivesse uma juventude saudável. E Deus escolheu José. Meus amados, eu fico maravilhado, eu falo, meu Deus. É por isso que a gente não vê muito sobre José na Bíblia, só no início, mas também é demais, né, irmão? Deus falou, não, vou tirar você de cena, porque você já fez demais, você criou meu filho, você foi o pai dele, né? Não encheu demais sua bola, não. Eu creio que foi por causa disso, não. Você sai de cena um pouquinho, porque o ministério foi grandioso, foi grande demais. E observando isso, eu falei, mas por que Deus escolheu José? Claro, ele é soberano, ele escolhe quem ele quiser, é o Deus eterno, né? Deus Todo-Poderoso. Mas diante da responsabilidade humana, como que José respondeu à ação de Deus? Qual foi a parte que ele fez? Eu creio, irmãos, que avivamento, ninguém produz avivamento. Avivamento vem de Deus, mas você pode se preparar para ele. É como ali um catamarã, as velas, você pode içar as velas, levantar as velas, e quando o vento do Espírito vier, vai te conduzir aonde Deus quer. Temos que nos preparar para fazer a obra de Deus. Temos que estar armados, preparados para sermos aprovados com toda a armadura de Deus. Para sermos soldados, guerreiros, linhas de frente, infantaria de Jesus. E Deus, Ele não procura multidões. Eu nunca vi Deus procurar multidões. Ele procura um para se colocar na brecha. Você e Deus é maioria absoluta. Uma pessoa na brecha, Deus faz um estrago no inferno. Deus faz uma arruaça santa. Ele faz a sua obra. Deus é Espírito e Ele precisa de um corpo para atuar. E Ele quer possuir você na plenitude dEle. Dê lugar para Deus. Fala como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Estou pronto. Faça aquilo que está no teu coração. E quando observa a vida de José, irmãos, fala que quando Jesus nasceu, Herodes o Grande era o monarca da Judéia e Samaria. E a palavra do Senhor diz que neste período, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E Deus escolhe ali aquela família maravilhosa, escolhe José. E a gente observa, irmãos, as qualidades de um homem que Deus pode usar para grandes projetos. Ou pequenos, não importa. Mas o importante é Deus. O importante é obedecer. O importante é estar onde Ele quer. O importante é você ser usado como Deus determina, como Ele busca na sua palavra. E a primeira característica, irmãos, que a gente não pode abrir mão dela, está lá no verso 19, fala o seguinte: mas José, seu esposo, sendo homem justo. A primeira qualidade a palavra do Senhor nos fala que é ser justo. O que é uma pessoa justa? É uma pessoa íntegra, honesta, reta, precisa, correta, imparcial, pura de coração, consagrada, é uma pessoa de caráter. Deus não procura pessoas com reputação. Reputação é o que você é diante dos homens. Caráter é o que você é diante de Deus. Deus procura homens de caráter.
Deus procura pessoas consagradas, santificadas, compromissadas com a palavra, pessoas que têm santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se você nem pode ver o Senhor, quanto mais trabalhar para o Senhor. A palavra de Deus diz em Josué: santificai-vos hoje, amanhã Deus fará proezas no meio de vós. Sem santificação não há ministério, não há projeto, não há trabalho, não há algo de Deus para ser executado, não tem como. É fundamental um coração puro, um espírito inabalável, é fundamental agradar o coração de Deus com a vida, em adoração. Adoração não é simplesmente cantar, é viver para a glória de Deus. É aquilo que você vê, aquilo que você fala, aquilo que você ouve, aquilo que você sente. É você ter uma vida irrepreensível, como Davi orou: Senhor, cria em mim coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim um caminho mau, guia-me pelo teu caminho eterno, teu caminho certo, correto. Então, amados, para que nós possamos executar projetos especiais de Deus, é fundamental que o Senhor nos aprove, é fundamental que o Senhor nos conheça, é fundamental que você conheça o Senhor, não simplesmente que você esteja do lado dele, mas que ele esteja do seu lado e aprovando a sua conduta, aprovando aquilo que está no seu coração. Meus amados, quando Deus resolveu acabar com o homem na face da terra, Ele procurou uma pessoa, não foi qualquer um que Ele procurou para salvar a humanidade, não. Está lá em Gênesis 6, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Salmo 64:10, o justo se alegra no Senhor. Meus amados, para servir o Senhor tem que ter integridade, tem que ser justo, tem que se lavar constantemente, tem que haver arrependimento, tem que haver confissão de pecado, abandono de pecado, você fugir do pecado, tristeza, nojo, fugir de toda a aparência do mal, é ser diferente, é nadar contra a correnteza, no nome de Jesus. Primeira coisa, irmão, aí fica preocupado: mas tem gente que não faz nada na igreja. Não é porque eles não querem, é porque Deus não quer. É diferente. Quando Deus não te aprova, não adianta querer trabalhar. Trabalhar para Deus não é para qualquer um. Não é de qualquer maneira. Não é na religiosidade. Não é de forma superficial. É de coração. É crescer para baixo. Quanto mais você cresce para baixo, mais você cresce para cima. É fundamento. É você conhecer o Senhor, torná-lo conhecido. É estar com Ele para depois trabalhar para Ele. Deus faz a obra em você, depois através de você. Então as pessoas que não desempenham nenhum projeto, nada para Deus, pode saber, a vida está enrolada, a vida é reprovada. Deus não se alegra, porque Deus escolhe os seus valentes. Deus repreende voluntário. Deus não quer voluntário, Ele convoca os seus soldados. Ele chama, Ele escolhe, Ele elege, Ele capacita, Ele sabe quem Ele pode usar. Então você vê uma pessoa e não quer... Eu vou ficar brigando demais na igreja. Tem muito... A igreja tem muita locomotiva, aliás, poucas locomotivas. Tem muito vagão, e tudo entulhado, né? A maioria é tudo puxado. Por que tem muita gente que é vagão na igreja? Vagão. Não puxa nada. E além de ser vagão, sem motor, e que não puxa nada, está entulhado, está sujo, né? Por quê? Precisa limpar a vida, irmão. Se você buscar Deus, se você se dispuser o coração, se decidir a amar o Senhor e andar no seu caminho e fugir da aparência do mal e ter uma vida consagrada, você pode esperar grandes coisas o Senhor fará na sua vida e através dela. Você dará muito fruto no reino de Deus. Você não dá fruto, sabe por quê? Tem muita sujeira, tem muito galho seco, tem que ser podado, cortado. Tem que ter muita coisa, tem que ser jogada fora. Tem muito entulho. Esse é o problema. A segunda coisa que eu vejo aqui no texto, além de consagração,
Além de você ser um homem consagrado, homem piedoso, homem justo, homem que se preocupa com a sua vida, o seu caráter diante de Deus principalmente, o que você é sozinho, porque você ser santo na igreja, diante dos outros, qualquer pessoa é, irmão. Você tem que ser diante de Deus, sozinho, quando ninguém está te vendo. Essa é a espiritualidade que Deus aprova, amém? Ou reprova. Segunda coisa, a pessoa que Deus usa para grandes projetos não é simplesmente consagrada, mas é uma pessoa abençoada, abençoadora. A sua boca é uma boca que abençoa. Lá em Efésios diz assim: sai da tua boca unicamente. Vai sair alguma coisa da sua boca? Tem que ser unicamente palavra boa, que vai transmitir graça àqueles que te ouvem. Vai abençoar, vai transmitir graça, vai edificar. É de Deus. O Espírito Santo está te conduzindo a isso, então fale, abençoe. Olha só o que diz a palavra aqui, meus amados, verso 19. Ele era justo, não querendo infamar. Meus amados, ele era noivo de Maria. Maria chega para José e fala assim: eu estou grávida. Ele fala: mas que negócio é esse? Quem é o pai? Deus. Eu falei: misericórdia. Deus é o pai. Eu falei: não, mas ele não acreditou não. Eu falei: Deus é o pai. E queria deixá-la secretamente. Por quê? Ele não queria infamar, ele era justo, ele não queria caluniar, ele não queria desacreditar, ele não queria desonrar, ele não queria tirar a boa fama de Maria, ele não queria machucá-la, ele não era linguarudo, mexeriqueiro, fofoqueiro, ele era um homem abençoador, irmãos. Eu nunca vi um fofoqueiro, caluniador, gente que conversa muito nos bastidores, fala mal de pastor, desrespeita a autoridade espiritual, e é linguarudo, fazer algo no reino de Deus. Quem usa é o diabo, Deus não. Deus reprova, Deus abomina, Deus coloca de lado. Quer ser usado por Deus? Você precisa ser um abençoador, você precisa ser um homem não só de caráter, mas a sua boca fala daquilo que está cheio o seu coração. O difamador, fofoqueiro, é aquele que fala demais, ele é covarde, fala pelas costas, né? E a Bíblia diz no Salmo 15, verso 1 e 3, quem habitará no teu tabernáculo, Deus? Aquele que não difama com a sua língua. Provérbios 10, 18, que difama é insensato. Tito 3, 2, não difamem a ninguém. 2 Pedro 2, 9 e 10, Deus sabe livrar da aprovação os piedosos, mas sob castigo Deus preserva aqueles que são atrevidos e não temem difamar. Deus preserva o castigo, a maldição para aqueles que são arrogantes, aqueles que são atrevidos e não temem a difamar. É isso que Deus tem preparado para os difamadores: maldição, castigo, repreensão. Então nós vimos aqui, meus amados, que Deus não usa qualquer pessoa, de qualquer maneira, de qualquer jeito, a toque de caixa. Qualquer um serve, um bebum, um liberal. Esse religioso aqui vale tudo. Põe Jesus aí para nascer nesse... Já pensou, irmão, se ele fosse fofoqueiro, caluniador, uma pessoa que falasse mal dos outros, mas porque ele era abençoador, porque ele era íntegro de coração, ele queria deixá-la secretamente, talvez colocar a própria culpa em si mesmo. Eu falei: não, deixa comigo. Eu prefiro pagar o dano, sofrer o dano. Meus amados, eu fiquei maravilhado com José. Eu, assim, tive uma inveja santa dele. Falei: mas poxa, eu queria... Se eu pudesse escolher quem eu queria ser na Bíblia, eu queria ser José. Mas Deus falou: mas você quer ser como... Você queria criar Jesus, mas você queria ser como ele? Ninguém quer pagar o preço, né, irmãos? A gente quer ser como Jesus, né? Quer ressuscitar, quer receber a glória, a coroa, mas não quer o Gólgota, não quer o Getsêmani, não quer o Sinédrio, não quer passar pelo onde o Senhor passou. Mas, amados, para ser usado por Deus, nós temos que pagar um certo preço. Há uma responsabilidade. Não é de graça, é pela graça. Nem a salvação é de graça, não, irmãos? Eu fui salvo de graça. Não, você foi salvo pela graça. Alguém pagou caro. Foi o sangue de Deus, o sangue do Cordeiro. O seu preço é o sangue de Jesus. Você vale muito. Foi pago um preço altíssimo.
Aí você foi comprado, você é de Deus. Amém? Então, amados, como é que vai a sua língua? Tem irmão que é assim, aquele irmão é uma bênção, ele é isso e aquilo, mas, depois do mas, pode saber, o pau vai queimar. Comentário maldoso, cínico, eu gosto do irmão, mas... Terceiro lugar, irmão, você quer ser usado por Deus, quer fazer grandes coisas, quer se colocar na brecha. No Antigo Testamento, Deus procurou um para colocar-se na brecha, não achou. Não procura multidões, não. Ele faz o que quer, mas se tiver um com ele, é maioria. E as coisas acontecem. Em terceiro lugar, verso 20, fala assim, enquanto ele ponderava, o homem que Deus usa é ponderado. É abençoador, é íntegro, e ponderação é você examinar com atenção, refletir, bom senso, prudência, sensatez, mas acima de tudo oração. José estava orando, colocando diante de Deus, havia uma situação difícil, ele estava falando, Deus, minha esposa, aliás, minha noiva está grávida, e fala que o Senhor é o pai, que negócio é esse? Por mais absurdo, ele colocou diante de Deus. Você imagina se ele não fosse um homem ponderado. Ele só decidia depois de oração. Lá em Atos 19, 36, nada façais precipitadamente. Provérbios 19, 2, quem é precipitado peca. Meus amados, quantas oportunidades na vida nós perdemos pela precipitação. Você faz, depois ora. Você faz, depois pensa. Você faz, depois clama a Deus. Tem gente assim, ó Deus, abençoa a burrice que eu fiz. Ó Deus, abençoa a loucura que eu cometi. E Deus fala, por que você não orou antes? Agora vai pagar o preço. A consequência do pecado é a morte. Então, são muitas oportunidades perdidas, porque a gente não espera pacientemente, não há ponderação, há precipitação. Uma vida muito afoita, muito que não reflete em nada, vai agindo assim por ímpeto. Aí você fere, você machuca, você perde a bênção. Ele ia perder a bênção, irmão. Já pensou se ele sai contando para todo mundo? Ah, vou abrir um processo aqui na minha noiva, ela está grávida, essa mulher não vale nada. Vou contar para o pai dela, vou contar para o sinédrio inteiro. Eu sou santo, 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 e ela não presta. E vou arrumar outra mulher. Trocar uma de 30 por duas de 15. Podia. Irmãos, mas José era um homem que era abençoador. Quando você vê alguém fazendo algo para Deus, pode saber, ele é abençoador, ele é ponderado, ele é homem de oração. Ele anda com Deus, Deus anda com ele. E quarto lugar, para que você faça algo para Deus, você precisa intimidade, comunhão, relacionamento com Deus, a ponto de ouvi-lo, de entender claramente aquilo que Ele quer falar ao seu coração, para que você possa obedecer. Meu amado, quando José estava em oração, quando José estava clamando, quando ele estava ponderando, a palavra de Deus diz no verso 20, um anjo de Deus veio e disse para ele, José, não temas receber Maria, porque o que dela é gerado foi do Espírito Santo. Não temas, pode casar, a mulher é boa, a mulher é bênção na sua vida, Deus conduziu tudo, Deus está nesse negócio. Deus está tanto nesse negócio, que você vai criar Jesus Cristo dentro da sua casa. Você foi escolhido para ser o pai do menino, para discipular, para levar para a igreja, para jogar bola, dar uma madeira, fazer tudo. Irmãos, ele ouviu, porque ele tinha intimidade, ele conhecia o Senhor, ele tinha comunhão com o Senhor. Se você não tiver comunhão, intimidade, a ponto de ouvir, saber, entender, discernir o que Deus tem para a sua vida, como trabalhar para Deus, se você não sabe o que Ele quer de você? Você não sabe o que Ele quer, porque você não anda com Ele. Se você pede, você recebe. Se você bate, abre. Se você busca, você encontra. É assim que Deus fala. Tem sede, vai e bebe de graça a água da vida. Deus chama, buscai-me e vivei. Paulo fala, orai sem cessar. Busque o Senhor continuamente, ininterruptamente. Para muita gente a voz de Deus é um trovão, para muita gente é um relâmpago, para muita gente é uma trovoada, mas para alguns é a voz de Deus. Quando Deus falou com
Paulo, a caminho de Damasco, para muita gente era um trovão, para muita gente era um relâmpago. O que você ouviu? Ah, um trovão. Mas Paulo não, eu ouvi Deus. Deus falou comigo. Não encara essa pregação como trovão, como barulho, como raio, como alguma coisa. Ah, Deus foi um trovão, não. Deus falou ao meu coração de forma específica. Deus tem algo para a minha vida aqui na terra, eu não nasci em vão. Não estou na igreja apenas para ser aí um telespectador. Você não tem ideia daquilo que está na sua família. Você pode estar criando aí um homem de Deus, irmão. Uma pessoa que vai influenciar essa nação, essa igreja, o país, as missões, o reino de Deus, amém? Eu estava louvando a Deus e duas criancinhas aqui que eu nunca vi louvar a Deus como eu vi hoje. Nunca vi, primeira vez. Cantar com esses meninos que estavam cantando aqui, eu nunca vi. Nem na minha igreja, nem meus meninos cantam igual esses meninos. Eu até achei que estava meio brincando no início, mas eu vi que era sério. E estava aí, Jesus é bom mesmo. Glória a Deus. De repente, essa senhora não sabe quem ela está criando aqui, meu irmão. José sabia quem era o filho dele, era o filho do Deus vivo. Você não tem ideia, as pessoas que frequentam essa igreja, o que Deus pode fazer nesse vazio, nesse universo, nesse mundo, amém? Vamos colocar na brecha, colocar no altar. Vamos pegar esse catamarã da fé, vamos içar as velas, vamos aguardar o vento do Espírito. Quanto mais você se prepara para que Deus o use, mais o vento sopra. E quanto mais Deus se prepara, é para ondas altas, é para tufão, furacão, é para tempestades. Mas esse catamarã da fé, levado pelo vento do Espírito, essas velas maravilhosas, fundamentadas na palavra de Deus, nada vai naufragá-lo em nome de Jesus, porque Jesus está no catamarã. O Senhor está na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, você precisa retidão, você precisa abençoar, você precisa ponderar, orar, clamar, jejuar. Você tem que estar mais perto da cruz, mais perto de Jesus, para entender, acabar com essa opressão, essa maldição, essa depressão gospel que tem por aí. Crente deprimido, oprimido, apagado, de lado, que não frutifica, porque não cresceu para baixo, não cresce para cima. Em quinto lugar, além de ouvir Deus, porque Deus falou com José, amado, oração tira a gente da agonia, amém? Começou a orar, ô Jesus, Deus, está falando que o Senhor é o Pai, eu não estou, mas Deus falou, eu sou o Pai, e daí, está ruim? Ele falou, tá bom demais, melhor que eu. Então, estava pensando que era outro, mas já que é o Senhor, graças a Deus, amém? Então, você precisa também, em quinto lugar, ser obediente. Olha só, irmãos, olha que o anjo falou, não temas receber Maria, o que nela foi gerado é do Espírito. Acordou, verso 24, despertado do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Deus, recebeu sua mulher, amém? Não discutiu, não questionou, não duvidou, não ficou lá. Ah, mas por quê? Para quê? Quando? Que ó? Não, recebeu e pronto, irmão. Deus falou, obedeça. Não questione, não duvide. Não, irmão, não atrapalhe a obra de Deus, não. Quem faz a obra de Deus é Deus, você é apenas o instrumento. Se você ficar quietinho, a coisa funciona, não atrapalhe. Se você não atrapalhar, vai funcionar. Amém? Não põe areia na farofa, não, irmão? Em nome de Jesus, amém? Deixa Deus conduzir o barco, deixa o vento do Espírito soprar, não tenha medo da onda. Deus está encaminhando, se é para a onda alta, aleluia, vou saltar nas alturas, vou voar. Amém? Coloca o nome de Jesus, colocou o nome de Jesus. Deus mandou. Amém? Nós somos servos, irmão. Temos que nos curvar, nos humilhar, reconhecer, ouvir, atender, obedecer, fazer. É isso aí, Deus. Pronto, fazer, acabou. Pula, pulei. Vai, vou. Recebe, recebo. Atende, atendo. Assim, irmão. Sexto lugar.